1 Reis 3, 16. 1 Reis 3,16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde eu dei à luz a um filho. Mas no terceiro dia, depois do meu parto, essa mulher também teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambos estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque ela se deitou sobre ele durante a noite. E ela levantou-se à meia-noite, enquanto eu dormia, e ela tirou o meu filho do meu lado, e ela tomou os seus braços, e o seu filho morto ela colocou do meu lado. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Mas separando pela manhã, eis que não era o meu filho. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse: não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: este que vive é o meu filho. Essa disse: este que vive é o meu filho, o teu filho é o morto. E essa outra diz: não, estão discutindo na frente do rei: não, o morto é o teu, o vivo é o meu. Disse o rei: traze-me uma espada. E trouxeram uma espada. E ele disse: dividi o menino em duas partes, e dai metade para uma e metade para outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, ela falou, porque o amor materno se aguçou nela, diz: não, dá tudo para ela, entrega tudo para ela, porque senão eu vou ter, não matei, senão eu vou ter nada. Porém a outra dizia: não, nem meu, nem teu, que ele seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Somente até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Temos expectativa, Pai, daquilo que o Senhor pode falar, Pai, daquilo que o Senhor pode mover, Pai, daquilo que o Senhor pode mudar, Pai, daquilo que o Senhor pode moldar, Pai. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco desde o início dessa celebração. E já cremos, Pai, que o Senhor tem algo preparado para agora. E nós já te louvamos com muita expectativa e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Duas histórias semelhantes. Duas mulheres moravam na mesma casa, engravidaram na mesma época, tiveram filhos na mesma época, dormiam no mesmo lugar com seus filhos, cuidavam dos seus filhos, mas no meio de uma dessas noites, uma situação acontece. A mãe, por um descuido, por uma imperícia, pelo cansaço, ela se volta por cima do seu filho, ela o sufoca e o mata. E a hora que ela acorda de noite, ela percebe a tragédia que tinha acontecido. Certamente, primeiro ela sente, se angustia, mas ela pensa: opa, tem alguém com uma situação bem parecida comigo, eu posso resolver essa situação de uma forma mais simples. E ela vai lá, ela troca o bebê morto pelo bebê vivo, deita na sua cama como se nada tivesse acontecido. E quando o dia amanhece, a tragédia começa. Quando o dia amanhece, o conflito ele chega naquela casa, porque a mãe que acorda inicialmente achava que era o seu filho que estava morto, mas ela percebe que havia sido trocado. Então eles vão perante o rei, para que o rei pudesse tomar uma decisão de como resolver essa demanda. Essa era uma das responsabilidades que um rei tinha naquela época. E agora elas estavam diante de Salomão, e agora falou assim: não, olha, o meu filho morreu, ela pegou, o meu filho morreu, e eu peguei o outro. Ela não diz isso, ela diz: olha, o meu filho não morreu, morreu dela, ela está querendo roubar o meu filho vivo. E outra diz: não, o meu filho é isso aí, você acha que eu não vou conhecer meu filho? Ele tem uma pintinha lá na virilha. Não, essa é a minha cara aqui, ó. Sabe que quando o bebê nasce é tudo meio igual, né? Mas aqui, ó, a mãe conhece, né? Olha a minha cara aqui, ó. É isso aqui.
não é o meu, não é o meu, não é o meu. E a discussão começa e o rei fica ali no meio de tudo isso. Mas eu não queria pensar na discussão propriamente dita. Eu queria pensar com você sobre o sentimento que está por trás disso. Sabe por quê? Porque em um determinado momento, essa mãe que tinha perdido o filho, ela acorda, e ela vê que a sua esperança de futuro, a tua esperança de continuidade da sua família, a tua esperança de alegria, a tua esperança de poder desfrutar de uma família, tinha acabado neste lugar. Então sabe o que ela decide fazer? Ela vê o seu sonho frustrado, ela vê o seu projeto de família ali sepultado na sua cama. Ela tenta se tornar quem ela não era, a mãe do outro. Ela olha para a situação, para a frustração, para o problema, para a crise, e ela pensa: já que eu não posso viver aquilo que eu gostaria, eu quero ser alguém que eu não sou. Eu quero assumir uma outra identidade, eu quero viver uma outra vida. Eu não quero encarar a realidade. Eu quero fazer com que a realidade se adeque àquilo que eu quero viver. E sabe, meus irmãos, isso é muito sério. Porque nós muitas vezes fazemos isso na nossa trajetória, em algumas situações, e algumas pessoas fazem isso todos os dias. Porque estão sorrindo por fora, mas estão devastados por dentro. Estão fingindo que são algo que não são. Algumas pessoas estão servindo a Deus, falando de Deus, cantando a Deus, mas no seu interior estão distantes de Deus, estão afastadas de Deus. Algumas pessoas estão tão ocupadas fazendo, porque criaram uma identidade de fazer, porque quando olham para o interior, o seu ser está todo destruído por causa das frustrações. Então fazem, porque isso se tornou uma identidade para não encarar quem de fato são. Mas eu não preciso ser profeta para dizer, nem você para entender, que esse não é o caminho. Que nós não podemos construir uma vida, não podemos construir uma história, não podemos ser quem temos que ser, se não assumirmos a nossa real identidade, se não encararmos quem de fato somos, porque nós queremos conquistar muitas coisas, nós queremos receber muitas coisas, nós queremos concretizar muitas coisas, mas se isso não for alcançado por quem você de fato é, isso não é para você, isso não é a tua história. Eu já contei aqui, creio, no encontro de casais, mas quando eu conheci minha esposa, eu estava no 3º ano da faculdade de Direito, com o sonho de ser delegado, estudando, mas meu irmão, me converti no meio da faculdade e a chave virou, e o Senhor me chamou para o ministério, mas o meu pastor não me deixou terminar a faculdade. Ele falou assim: conclua o que você começou, e depois você vive a vida que Deus está te chamando, mas termine. Então eu estava terminando a minha faculdade para entrar no ministério, e a minha esposa entrou na minha vida no meio desse caminho. E ela conhecia um rapaz que estava fazendo direito, que tinha o sonho de ser delegado. Mas eu sabia que eu não ia ser isso. E a gente começa a namorar, a gente começa a planejar, a gente estava planejando já noivar. E eu já fiquei em crise. Eu falei assim: eu preciso falar para essa moça que ela está entrando numa barca. E pensa numa barca furada. Eu preciso falar para essa moça que ela vai entrar num negócio aqui e o barco vai balançar. Não vai afundar, mas não vai ser tão tranquilo quanto parece. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ela subiu, eu posso falar isso para ela não ficar se achando. Ela vai assistir depois, mas daí já passou. Meu irmão, imagina eu com essa lata toda, perder uma mulher como essa é uma oportunidade da vida. Sabe cometa que passa uma vez só? Depois vai passar só em 400 anos, você não vai estar mais vivo? A minha esposa é meu cometa. E eu falei assim: como é que eu vou dizer para ela que a vida que ela espera que a gente tenha, eu não vou ter?
que aquilo que todo mundo está achando, que o meu sogro está dizendo para os parentes dele, para os irmãos dele, para os sobrinhos dele, falou assim: Thalita vai casar com o doutor. Entendeu errado, é pastor. E eu peguei e eu falei assim: eu preciso falar com essa moça. E eu sentei com ela e eu falei: amor, é o seguinte, eu preciso te falar algo. E eu não posso deixar de falar isso para você, porque a gente está indo para uma responsabilidade muito grande agora no nosso relacionamento. E eu preciso que você entenda que tudo aquilo que você acha que eu vou ser, eu não vou ser. Deus me chamou para ser pastor. E eu não consigo ver outra vida, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, eu não consigo me ver envolvido com nada além disso. Isso é o que queima no meu coração. Mas não é aquilo que você esperava. E eu estou disposto a dizer para você que se você quiser seguir a tua vida, porque você não quer viver isso comigo, eu te libero. Porque eu não posso abrir mão de quem eu sou para ter aquilo que eu quero. E daí essa moça começa a chorar. E ela diz: ô Rafa, a gente ia noivar em 2 meses, ia casar em 7 meses. Estava tudo planejado. Ela falou assim: Rafa, eu entrei num propósito e eu falei com Deus que eu precisava de uma resposta de Deus. E eu não poderia me casar com você se eu não soubesse que você amava mais a Ele do que a mim. Ele falou assim: vamos entrar nesse barco aí, vamos remar junto. Se você não encarar quem você é, você pode ter tudo, menos aquilo que Deus tem para você. Se você não assumir que no meio da trajetória tem perdas, que no meio da caminhada tem feridas, tem tristezas, tem luto, meu irmão. Se você não conseguir entender que durante a nossa jornada vai ter dias que você vai olhar para algumas coisas e você vai vê-las como morto, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que acontece contigo não muda o propósito que Deus tem para você, mas a forma que você vive aquilo que acontece contigo pode comprometer tudo aquilo que o Senhor tem preparado. E nós precisamos entender isso, porque aquilo que fazemos hoje é determinante para aquilo que nós vamos tomar posse amanhã. As decisões que nós tomamos aqui. Eu sou um especialista em tintas, os irmãos descobriram ontem. Porque ontem a gente precisava pintar essa parede, pelo menos do lado de fora, meu irmão, e a gente não tinha nada de tinta. E a gente olhou para o fundo da lata ali, não tinha nada, e os irmãos falaram assim: pastor, não vai dar. Eu falei assim: vai dar. Não dá. Eu falei assim: dá. Vai dar. Ah, eu acho que não dá, vamos lá comprar. Eu falei assim: vai dar. Essa parede de fora que a gente vai pintar? Vai dar. Eu sou profeta? Não, meu irmão. É porque quando eu pintei essa igreja aqui, não tinha tinta e teve que dar. Alguns momentos da nossa vida, algumas coisas que a gente vive no passado, são determinantes para o futuro. Ontem pintamos, não pintei nada, né? Mas porque anteriormente já pintamos, né, Felipe? Não precisamos pintar mais nada. E agora os outros que passem o cajado adiante, né, Fábio, né, Lê? Vocês os outros que lute. Aquilo que nós vivemos, deixa eu dizer uma coisa, o teu futuro, aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, deixa eu dizer, o Senhor não escuta, o teu futuro não escuta as tuas orações, o teu futuro escuta as sementes que você planta hoje. Você acha que você quer construir o futuro, você vai dobrar o joelho e ficar lá. Olha, por graça e misericórdia, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Mas se você não começar a semear hoje, se você não começar a agir em conformidade com aquilo que você precisa viver, você não vai alcançar aquilo que o Senhor tem para você. O que você fizer hoje, com certeza você vai colher amanhã. O que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: não se deixe enganar, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se é o futuro que você espera, quais são as sementes que você tem hoje? Fato é que essa mulher, ela queria viver algo, ela queria colher o melhor, o filho da outra, sem semear isso, usando sementes ruins. E quando nós usamos sementes ruins para colher coisas boas, Deus não nos abençoa.
Para Deus, os fins não justificam os meios. Aquilo que eu estou construindo hoje, aquilo que eu estou vivendo no meu processo, é quão importante, quão fundamental, do que aquilo que Deus vai me preparar no final dessa jornada. E essa mulher, ela estava fazendo tudo errado. Se nós podemos fazer uma analogia nesse texto, é que os filhos representam o nosso futuro. Os filhos representam o nosso olhar para frente. Quem tem pai tem herança, mas quem tem filho tem esperança. A gente olha para frente, a gente sonha, a gente projeta a nossa vida olhando para os nossos filhos. Depois que os nossos filhos nascem, a minha vida não faz sentido pensar sozinho. E essa mulher que tinha um futuro junto dela, ela tratou o seu futuro de forma desleixada. Ela não vigiou. Ela não cuidou daquilo que estava na guarda dela. E ela teve o seu futuro comprometido. O desenvolvimento do teu futuro não está atrelado com aquilo que você quer. Eu quero um monte de coisa. Ele está atrelado com aquilo que você faz, a forma que faz, a forma que você se porta. Sonhos morrem nas mãos de pessoas que se deitam sobre eles, que sufocam. Sonhos existem para que sejam desenvolvidos, para que sejam cuidados, para que sejam geridos da maneira correta. Eu quero ter um casamento abençoado. O que eu tenho feito hoje para ter um casamento abençoado? Eu quero que os meus filhos sejam uma bênção, irmão. A gente está te ajudando. Manda o menino trazer a Bíblia, dá a oferta na mão dele, ensina a ele o valor das coisas de Deus. Porque depois, quando eles chegam lá na frente, meu irmão, a gente quer recuperar tempo perdido. E às vezes, meu irmão, a gente se deitou sobre os filhos e a fé deles já morreu. Eles estão vivos, mas a fé está morta. Porque você não agiu da forma que deveria. Você não gerou da forma que deveria o futuro. Então comece a fazer isso hoje. Se a gente não tiver intenção, se a gente não tiver intencionalidade nas coisas que nós estamos fazendo, meu irmão, não espere futuro nenhum. As pessoas estão querendo colher tantas coisas sem fazer nada. Estão querendo vivenciar. Meu irmão, eu queria ficar rico do nada. Queria. E daí que estou querendo ficar trabalhando bastante. E ainda vi que não é o suficiente. Vou ter que trabalhar muito mesmo. Meu irmão, tem coisa que só responde à intencionalidade. Bota a lenha nesse negócio. Começa a fazer as coisas. Agora a gente está esperando ter coisas que venham a nós, sem a gente olhar, sem a gente cuidar, sem a gente semear para isso. Não acontece desse jeito. Não são as nossas intenções que mudam, são a forma que a gente age. Se a gente olhar, por exemplo, a história de José, estava preso, meu irmão, mas dentro da cadeia, ele viu uma oportunidade, ele serviu as pessoas que estavam ali, e aquilo levou ele para a concretização do sonho dele, aquilo que ele tinha visto ainda adolescente. Se nós não agimos em conformidade, se a gente não ajudar a gente mesmo, se a gente não lançar sementes certas, o que nós vamos colher? O do outro. Nós vamos colher aquilo que os outros estão semeando, aquilo que os outros estão fazendo. E às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e fala assim: eu queria ter isso. Meu irmão, quando eu era do mundo, a gente falava o seguinte: você vê os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu bebo, né? Mas depois que eu me converti, mudou a história. Agora você vê a água que eu bebo, mas não vê os poços que eu perfuro. Essa é mais espiritual, né? Você pode usar essa, é um termo mais bonito. E às vezes a gente está querendo o resultado, está querendo isso, aquilo outro, está querendo o café, e o café vem, e a gente glorifica ao Senhor. Por quê? Porque a gente semeou. Eu dei um abraço na Marli logo cedo, falei: irmã, teu café é o melhor café do mundo. Talvez não chegou para você agora porque você não falou isso. Fica a dica para o próximo culto.
Nós queremos receber o que não plantamos. Nós queremos forçar uma situação, uma colheita. Essa mulher queria gerar uma genealogia em cima do útero da outra. E meu irmão, se você não gerar os seus próprios sonhos, se você não gerar o teu próprio futuro, se você não gerar os teus próprios propósitos, nada que a gente disser, nada que a gente ensinar, nenhum 7 passos, 21 dias, nada vai mudar a tua história. E esse texto ele fala sobre isso. Olha o que acontece aqui no verso de número 26. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Senhor, dá-lhe o menino vivo para ela, porque eu não quero que ele morra. Sabe por que ela está dizendo isso? Porque não existe meio destino, não existe meio propósito, só existe propósito completo. Só existe caminho de Deus reto, sem atalho, sem desvio, sem cone. Ou nós vivemos tudo, ou nós não vivemos nada. E a atitude dessa mãe revelou ao rei a verdade sobre isso. Às vezes a forma que a gente reage com as situações que acontecem nos faz mais a gente perder do que ganhar. Nós precisamos de posicionamento. Querer é uma coisa, fazer é outra. As duas mães queriam o filho que estava vivo. Uma falou: faz aí, corta no meio mesmo. Pode cortar. Me deixa com a parte de cima, pelo menos que consegue falar, pregar, lavar a louça. E deixa com a outra ali para limpar cocôs. Não ia ser assim, claro, né? A criança morreria. Mas a gente está assim, às vezes, fatiando a vida por causa de desejos. Mas ações que nós tomamos, as posições que nós tomamos, é para propósitos completos. A Bíblia nos conta uma história lá em Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 21, Marcos 5, 21. Que diz o seguinte: tendo voltado Jesus ao barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, ele estava junto ao mar. Eis que chegou ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e instantemente lhe suplicou: minha filha está à beira da morte, vem e põe a mão sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Jesus foi com ele. Meu irmão, e daí Jesus está indo junto com Jairo, para curar essa menina. No meio do caminho, a mulher dos fluxos de sangue aparece, atrasa a vida de Jesus, e a menina morre. E quando a menina morre, a má notícia chega até Jairo. No verso de número 35 diz o seguinte, falava ele ainda: quando chegaram alguns da casa dele, disse: ó, tua filha já morreu, não incomoda mais Jesus não, dispensa Jesus, deu tudo errado. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar disse: por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. E sabe o que aconteceu? Eles riam dele. Uau! Meu irmão, tudo estava em jogo na vida de Jairo. Tudo estava em jogo na vida de Jairo. A sua família, a sua filha, a sua alegria, o futuro daquela casa. E Jairo queria que a sua filha fosse curada. Só que para que a sua filha fosse curada, Jairo teria que chamar Jesus. Parece simples, né? Mas gente como Jairo não gosta de gente como Jesus. Foram gente como Jairo que prenderam Jesus. Foram gente como Jairo que espancaram Jesus. Foram gente como Jairo que crucificaram Jesus. Mas Jairo queria que a sua filha fosse curada. Querer não é poder. Querer não é realizar. E Jairo teve que fazer algo.
E a primeira coisa que Jairo faz é abrir mão da sua estatura perante a sinagoga e se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu estou aqui. A posição de Jairo não era uma posição de alguém que só queria algo, era uma posição de alguém que estava abrindo mão de algo, que talvez ele não podia nem voltar para o lugar da onde ele tinha saído. Querer não é poder, meu irmão. Se a gente não fizer algumas coisas, vão ter coisas que não vão acontecer, nunca. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou querendo, eu estou na igreja, eu estou orando, mas o que você está fazendo? Quais são as atitudes que você está tomando? A gente quer que Deus nos abençoe, que Deus realize milagres na nossa vida, mas nós muitas vezes não queremos ter uma vida de santidade. Nós temos um desejo de ser abençoado, mas não temos ações que nos livrem do pecado, que nos voltem ao Senhor. Nós queremos que Deus entre no nosso coração e fale tudo o que nós precisamos ouvir, mas nós não fazemos a leitura da palavra, nós não oramos como deveríamos. Então nós precisamos entender que querer não é fazer. E Jairo fez, e por isso ele foi abençoado. Deixa eu dizer algo para você: a filha morreu. Ele foi com uma filha doente, no meio do caminho a filha morreu. E quando ele chega lá com Jesus, as pessoas dizem: Jesus, já era. E Jesus falou assim: não, ela não morreu, ela só está dormindo. E sabe o que aconteceu? Riram dele. Às vezes você não consegue avançar, meu irmão, que você está caminhando com gente que mais ri das suas frustrações do que te aproximam de Jesus, que pode fazer um milagre na tua vida. Porque pimenta no olho do outro é refresco, né, irmão? Às vezes as pessoas estão comprometidas com a tua felicidade, mas não estão comprometidas com as suas dores. E estão dizendo: não, pare de chorar, esquece nada, meu irmão. Ah, não, vira essa página. Será que tem que virar essa página? E se Jairo tivesse escutado aquilo que aqueles que riram no meio da dor dele, você consegue entender que tinha um monte de gente ali chorando: ai, menina, morreu. E a hora que veio uma palavra de bênção, o pranto acabou e todo mundo riu da cara do bobo, porque ele era o único que acreditava. Mas ele era o único que precisava acreditar, porque o sonho era dele. Para todo mundo, a filha estava morta, mas para quem está junto de Jesus, o sonho só pode estar adormecido, e só precisa de uma palavra dele para que tudo mude, para que as coisas se renovem. Mas para que isso aconteça, é necessário ação, é necessário buscar a Jesus, clamar a Jesus e agir da maneira correta. Vida cristã não é contemplação, vida cristã não é filosofia. A gente não está aqui sentado na nossa casa, de perna cruzada assim: família abençoada, não, dinheiro no bolso. Meu irmão, levanta e vai fazer alguma coisa, levanta e vai trabalhar, levanta e vai buscar na palavra do Senhor, levanta e começa a abençoar as pessoas, orar pelas pessoas, abraçar as pessoas, porque aquilo que você semeia, você vai colher. Isso não é palavra humana, isso é palavra de Deus. Jairo não ficou ali. Jairo era um homem da igreja, um homem de oração, um pastor de uma sinagoga, e esse homem não ficou no seu ambiente, ele foi buscar Jesus, ele foi correndo, ele foi fazer algo para que pudesse ser um instrumento de transformação, e assim foi feito. Nós precisamos agir dessa forma. Pastor, mas a gente está falando de um monte de coisa aí, mas os meus sonhos de fato estão mortos. Tem coisa que eu nem quero mais, tem coisa que está sepultado, tem coisa que morreu e tem coisa que eu matei, tem coisa que eu não vejo condição agora de voltar, porque eu já avancei tanto. Na sexta-feira eu falei da minha avó. Minha avó tem 82 anos e está fazendo faculdade de teologia.
82 anos, está fazendo faculdade de teologia, está no 3º ano, e as notas dela é muito melhor do que a minha já foi um dia. Por que a gente não pode levantar algumas coisas agora? Nós pastoreamos uma moça, Leila, lá em Garça, a primeira igreja que nós pudemos pastorear. E um dia nós ministramos uma palavra sobre recomeço, e a Leila já com filhos, com netos, uma mulher que tinha até a 4ª série, ela saiu daquele culto e na segunda-feira se matriculou no supletivo. Naquele mesmo ano ela ingressou na faculdade, ela se formou em pedagogia, passou no concurso e hoje é funcionária pública, porque ela escutou uma palavra, ela diz: eu quero, mas se eu quero eu faço. Se eu quero, eu começo a dar passos que são condizentes com alguém que crê. Eu dou passos de forma que sejam coerentes com aquilo que eu declarei que vou fazer. Quando nós viemos para cá, para Itu, os irmãos que estão aqui mais tempo sabem disso. Nós viemos 1 ano antes do prazo que era para a gente vir. Porque a gente tinha uma promessa de que eles iam nos ajudar financeiramente, que a minha família ia ter um recurso para poder plantar essa igreja. E a gente ficou 1 ano sem receber R$1. E está todo mundo vivo, bem vestido e até gordinho, porque Deus cuida em abundância. Quando você recebe a palavra, mas você avança, porque se você ficar esperando e não agir com a fé que você declara ter, ou tem alguma coisa com aquilo que você crê, ou tem alguma coisa errada com você. Porque se eu creio eu me movo, meu irmão. Se eu creio eu já começo a tomar posse, eu já começo a vivenciar. Em Ezequiel 37, o Senhor leva o profeta para um vale de ossos secos, e está tudo morto, meu irmão. Tudo é tudo mesmo. Está tudo destruído, tudo devastado, tudo arrebentado. E eu gosto do senso de humor do Senhor, porque Ele faz perguntas que para a gente seria inconvenientes. E aí, profeta, pode esses ossos voltar a viver? O profeta olhou para o Senhor e falou assim: me diga o Senhor. A conversa é essa. E aí, filho do homem, pode voltar a viver tudo? Ele diz: ah, Senhor, me diga o Senhor. O que eu posso fazer? Isso aqui está tudo errado. Isso aqui não tem mais jeito. Só não tem jeito porque você não tem agido com conformidade. Começa a fazer com que a sua vida verbalize aquilo que você crê. Começa a tomar posse de coisas que Deus já tem prometido para você. Começa a falar: a minha família vai ser do Senhor Jesus, eu e minha casa vamos servir ao Senhor Jesus. Mas começa a testemunhar dentro de casa. Começa a dizer: o Senhor vai fazer uma obra na minha vida financeira, eu vou poder ter para mim, eu vou ter para dar, eu vou ter para emprestar, eu vou ter para abençoar, eu vou ter para compartilhar. Mas já começa a fazer isso, meu irmão. Começa a semear aquilo que você tomou posse, que você quer viver. Ah, eu vou ter um ministério, o Senhor vai me usar. Comece já a ser usado onde você está, meu irmão. Eu só terminei a minha faculdade, fiz mais 2 anos de faculdade de Direito, mas doido para ser pastor. Porque o meu pastor falou assim: Rafa, o pastor é pastor antes de ser pastor. Se você não conseguir ser pastor agora na tua faculdade, você não vai dar conta de igreja nenhuma. Se você conseguir pastorear a tua própria casa, meu irmão, não tenta pastorear a casa dos outros, não. Se a gente não der passos em conformidade com a palavra que recebemos, a gente não vai ter resultado nenhum. E Deus está dizendo para o profeta: ó, se você só ouvir a minha palavra, não vai acontecer nada. Mas se você começar a profetizar e declarar que isso vai acontecer, você vai ser um milagre, você vai ver um milagre. Ele está dizendo para o profeta: eu posso mudar isso, mas eu quero que você mude isso. Eu posso mudar essa situação, mas eu quero que você faça algo para que essa situação mude. E a chave da transformação daquilo que Ezequiel disse está quando ele entendeu que a nossa vida não muda quando a gente acredita em Deus. A nossa vida muda quando nós sabemos que Deus acredita na gente, para que a gente possa plantar sementes, que Ele possa dar o crescimento. Por isso, meu irmão, profetiza.
Aprende a profetizar, aprende a abrir a tua boca, aprende a declarar, aprende a dizer: eu vou agir como louco, eu vou ser o louco, eu vou agir, ninguém vai acreditar. Está todo mundo dizendo que está morto, assim, não, está dormindo. Está todo mundo dizendo que não vai dar mais, você não sabe de nada. Eu tenho uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo. Você pode viver mais com convicção numa palavra de Deus do que qualquer coisa que você está vendo. Mas nós nos movemos muito mais por aquilo que vemos do que aquilo que recebemos a partir do Senhor. Profetiza. Começa a vivenciar essa vida. Começa a declarar sobre o seu futuro. Eu preciso terminar aqui, meu irmão. Mas eu preciso voltar a falar dessa moça. Essa moça que tinha perdido o filho. Porque é ruim a gente olhar para imagina a outra que não tinha acontecido, não tinha nada a ver com ela a história, o filho dela estava lá, e uma tentou roubar, tá bom, sem vergonha, a usurpadora era essa outra. Mas pensa nessa mulher, pensa que ela não planejou matar o filho dela, mas matou. Ela não planejou passar pela situação que ela estava passando, mas a situação veio. Tem coisas que simplesmente acontecem, meu irmão. Tem coisas que vão acontecer porque a gente agiu errado, e tem coisas que vão acontecer porque precisam acontecer. Às vezes a gente vai perder pessoas que a gente não gostaria de perder. Às vezes a gente vai vivenciar dores que a gente não gostaria de passar, abrir mão de coisas que a gente não queria abrir naquele momento de forma nenhuma. E essa mulher que não tinha mais nada, tamanha era a loucura dela, tamanha era a dor dela, que ela disse para o rei: serra a criança no meio e me dá metade, para eu pelo menos estar abraçando alguma coisa, para eu pelo menos não ir para casa de mãos vazias, porque eu já não tenho mais nada. Para ela, um filho morto na mão era melhor do que filho nenhum. E eu falo de coisas materiais e físicas para que você entenda coisas espirituais nessa manhã. Que talvez você está abraçando coisas que você precisa largar. Que talvez você está carregando coisas que também você não precisa carregar mais. Que fizeram parte de uma etapa da sua vida, mas isso não precisa mais estar com você. E se você não abrir mão disso, você não vai ter condição de receber mais nada. Se você não abrir mão de alguns traumas, de algumas tristezas, se você continuar insistindo em carregar coisas de quem você poderia ter sido, do que você poderia ter feito, tem coisas que não tem volta, meu irmão. Existem coisas que Deus vai restituir, mas tem coisas que Deus não pode fazer mais nada agora. Porque o tempo daquilo passou, a chave virou, o ciclo é outro. Os irmãos sabem, meu pai faleceu há 2 anos, 58 anos, meu pai, parceirão. E a hora que eu senti a dor, eu tive que olhar de todo jeito. Eu tive que parar de olhar pelo pai que eu tinha perdido e começar a olhar para o pai que eu tinha tido durante todo o tempo que a gente esteve junto. Tem coisas que não vão voltar, meu irmão. E se a gente não aprender a largar algumas coisas, se a gente não aprender a deixar algumas coisas, isso vai acumular e vai impedir que a gente consiga avançar. Talvez você não consiga se abrir para o ministério porque você foi ferido dentro do ministério. Larga isso, meu. Talvez você não consiga dar certo em relacionamento porque você está trazendo essa herança de outras experiências, de outras frustrações. Meu irmão, larga isso. Talvez você não está sendo ousado em algumas áreas da sua vida porque você foi ousado em um momento, deu errado, meu irmão. É outro tempo, talvez seja a hora de você agir com fé de novo. Mas se a gente não abre mão
a gente está muito ocupado com aquilo que está morto, e a gente não consegue pegar aquilo que o Senhor quer colocar na nossa mão para que possa viver, para que possa construir alguma coisa. A história dessa mulher, ela não termina. A gente não sabe o que acontece depois. A gente não sabe como que isso passa. Mas a decisão de Salomão foi tão sábia, meu irmão, que ele pôde cuidar de uma e ensinar a outra. Sempre Deus vai nos ensinar mediante as decisões da nossa vida. A decisão é: ou aprenderemos pelo amor, ou aprenderemos pelas dores. O amor da mãe legítima trouxe o filho de volta. A dor da perda da outra teve que ensinar essa mulher a administrar as suas dores e seguir a vida. A única coisa que nós não podemos fazer é parar, porque aquilo que você faz hoje é o que vai ecoar no teu futuro. As decisões que você toma hoje, as sementes que você lançar hoje, a entrega de hoje, o amor de hoje, o abraço de hoje, o serviço de hoje, o investimento de hoje, é aquilo que você vai poder colher no dia de amanhã. Que o Senhor possa te ajudar a manter vivos os seus sonhos, e se há sonhos que estão adormecidos ou até mortos, que você possa levantar com essa palavra e sair daqui não só para verbalizar isso, mas para vivenciar isso pela fé. Começa a tomar posse disso, já começa a chamar pelo nome, já começa a declarar as coisas que o Senhor vai acontecer na sua vida, que Ele vai fazer na tua história. Já começa a dizer, já começa a profetizar, já começa a mudar a tua cultura, para que você possa receber aquilo que o Senhor talvez já tenha preparado para você. E não é que Ele está preparando, não, Ele já preparou. Talvez o que falta é você ser preparado, mas Deus está nos preparando hoje. Se você pudesse colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos. Meu irmão, eu não sei aonde essa palavra talvez encontre lugar em você. Pode ser que seja num momento muito distante, ou pode ser que seja no hoje. Talvez a hora que a gente começou a ministrar aqui, o Senhor começou a falar ao teu coração, você já começou a pensar em tantos sonhos mortos, em tantas coisas que você tinha deixado de lado, ou até coisas que você queria abandonar e está cogitando. Mas deixa eu falar algo para você. Dá um passo de fé hoje. Dá um passo crendo. Não é só somente assim, falar assim: não, eu não quero só avançar, Deus, eu não quero só avançar na minha mentalidade, não quero só avançar no meu espírito, não quero só avançar no meu entendimento, na minha compreensão. Eu quero experimentar através de ações concretas. A minha casa vai mudar, as minhas palavras vão mudar, a minha forma de encarar a vida, a forma que eu vou tratar com as adversidades, tudo vai ser diferente, porque eu não vou ficar parado, eu não vou deitar em cima, eu vou me mover, eu vou avançar. E eu queria que isso, de forma intencional ou profética dessa manhã, fizesse você sair do teu lugar. E se você entende que essa palavra é para você, que tem sonhos em você, na tua vida e na tua história, que precisam desse toque, que precisam desse novo passo, se tem sementes que você não tem plantado, sementes que você tem guardado, se tem sonhos adormecidos,
Eu queria que você saísse do teu lugar e você viesse aqui, que eu quero orar junto com você. Isso é um tempo de renovo para a tua vida, isso é um tempo de renovo para a tua história. Vem aqui e faz esse tempo já o primeiro passo desse novo tempo na tua vida. Essa já é a declaração profética que você está fazendo, dizendo: é hoje. Hoje eu vou pensar diferente da forma que eu estava pensando. Hoje eu vou agir de uma forma diferente que eu estava agindo. Hoje eu vou sair daqui com uma nova mentalidade, e as minhas sementes vão determinar o meu futuro, porque a palavra é semente, e quando ela é lançada num terreno fértil, ela dá muito fruto, e nós declaramos que esse fruto, ele virá sobre a sua vida, porque essa boa terra é você. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha sobre a sua vida, venha sobre a sua história, venha sobre a sua família, e que te mova a agir de forma diferente, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, clame a Ele. Faz-me morrer para as coisas deste mundo, faz-me morrer para as coisas que me afastam de você. Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido. E quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Quando tu chega, fica tudo colorido. Quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo, tudo, tudo colorido. E faz outra vez, e faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Que aquilo que Deus fez na filha de Jairo, aquilo que Deus fez no vale de ossos secos, aquilo que Deus fez na mulher do fluxo de sangue, aquilo que Deus fez na vida de cegos, de surdos, de endemoniados, de pessoas sem família, sem destino,
será feito na sua vida, na sua história. Abra sua boca, começa a profetizar. Senhor, faz outra vez sobre a minha família, faz outra vez sobre a minha vida, faz outra vez sobre o meu coração, faz outra vez sobre as minhas emoções, faz outra vez sobre o meu ministério, faz outra vez, Deus, faz outra vez, Deus, faz outra vez, Deus, faz, Senhor, nós tomamos posse, Senhor. Declare. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. E quando tu chega, Ele chegou, fica tudo colorido. Tudo mudou, tudo mudou. Fica tudo colorido. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo, tudo, tudo. E faz outra vez. Senhor, o Senhor chega e tudo fica colorido. Aonde a angústia, a paz e a confiança encontrou lugar nessa manhã. Aonde havia dor, feridas, o bálsamo do Senhor vem sobre cada vida, vem sobre cada história, Deus. Aonde havia medo do futuro, aonde a insegurança tomava lugar, nós declaramos céus abertos. Nós já podemos ver, Pai, pelos olhos da fé, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa história. Nós já podemos ver, Pai, através dos olhos da fé, Pai, a nossa família no centro da Tua vontade, a nossa vida no altar do Senhor, os nossos irmãos, amigos e queridos prostrados na presença de Deus. Pelos olhos da fé, Pai, nós podemos ver, Pai, dor, tristeza, angústia saindo, e a paz que excede todo entendimento invadindo os nossos corações, que quando Tu chega, fica tudo colorido, Deus. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, e obrigado pelo Teu doce Espírito Santo que fala aos nossos corações essa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Dá o seu melhor aplauso para o Senhor. Aplauda, diga a palavra de adoração. Ressuscita. Aleluia. A terra que estava morta, ao vale de ossos secos, volte a respirar. Você já consegue ouvir pela fé. Aleluia. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Aleluia. É tempo de ressurreição, de sonhos, projetos, propósitos. Ressurreição da alegria, ressurreição do futuro, que Deus já preparou para você. E hoje, pelo menos um passo a mais nós demos. Não pare, Deus tem mais, sempre mais, para aqueles que avançam, de glória em glória, de vitória em vitória,
chegaremos lá em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos agradecer ao Senhor por este culto. Não vai embora sem tomar um cafezinho, sem dar um abraço na gente. Senhor, obrigado por este momento, Deus. Obrigado, Pai, pela presença do Senhor aqui, Pai. Mas também obrigado pela presença de cada um dos meus irmãos aqui nesta igreja, pelo tempo precioso que tivemos. Abençoe, Pai, a vida do Bruno, Pai, sua família, Pai, os irmãos que estão aqui conosco. Abençoa-os, Pai. Usa-os, Pai, em todos os lugares que eles forem. Que eles possam viver o extraordinário do Senhor, Pai. Que eles possam, Pai, colher, Pai, de tudo aquilo que é derramado e compartilhado conosco. Obrigado pela Tua palavra. Nós saímos daqui diferentes essa manhã, Pai. Mas que isso venha a se renovar, Pai, dia após dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano. Que essa chama não apague, que esse desejo não se perca. Abençoe a nossa semana, Pai. Abençoe, Pai, a nossa casa, a nossa família, a nossa entrada, a nossa saída, o deitar ou levantar, Pai. Nos cerca com os Teus anjos, nos faz descansar no esconderijo do Altíssimo e nos faz avançar segundo o Teu propósito, porque é isso que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, por este culto. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Você que crê, diga amém. Glórias, aplauda ao Senhor mais uma vez essa manhã.